Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje eu vim falar pra vocês algo que tem tocado muito no meu coração. E acredite você ou não, o Facebook ontem me lembrou de algo e eu tô pensando nisso já há algum tempo. Mas o Facebook me lembrou e me fez escrever algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem, o Facebook me lembrou que eu postei há um ano atrás a seguinte frase: o dono do tempo sabe a hora de mudar a sua história. Eu postei essa frase na minha timeline no Facebook e eu comecei a pensar sobre isso. E aí surgiram alguns questionamentos, né? Mudar a minha vida? Né? Como? Quando? Quando o Senhor do tempo? Quando Deus pode fazer isso? Aí às vezes eu olho para minha vida e eu acho que você também deve olhar para a sua e pensar assim: eu tô tão atribulado, eu tô tão imerso em todas as coisas que eu tenho para fazer, eu tô imerso, tô cheio de tarefa, tô cheio de trabalho, eu no meu caso eu tenho os filhos, eu tenho a família, eu tenho o marido, eu tenho um todo para cuidar, né? Eu tenho as ovelhas do Senhor para cuidar, e etc, etc, né? Então, se você se identificou com isso e esse é o seu quadro, continua acompanhando esse vídeo, dá o seu like aí embaixo, né? No rodapé, e presta bem atenção no que eu vou dizer a seguir. A nossa história começa a ser mudada quando deixamos a palavra de Deus entrar na nossa mente e descer até o nosso coração. A palavra de Deus são sementes, né? E essas sementes, quando descem para o nosso coração e o nosso coração é fértil, ele gera frutos. E esse fruto não se perde. A palavra de Deus diz isso, né? E Deus coloca no nosso coração alguns sonhos e nós não podemos desprezar esses sonhos. Até você pode olhar hoje, eu tô de avental, e eu quero falar sobre isso com você. Há pouco tempo, há alguns anos atrás, eu fiz um curso técnico, numa área que eu amo muito, amava muito atuar nessa área, que era a construção civil. E eu achei que eu fosse o resto da minha vida viver disso. Que eu fosse o resto da minha vida viver da construção civil. Só que não era esse o plano e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para minha vida. Só que eu me vi num quadro como esse que eu descrevi para você. Deus, o que eu vou fazer agora? E o Senhor, através da vida da minha mãe, me fez me fez lembrar que eu sempre amei a cozinha. Que as ceias de Natal em família eu sempre participei, eu sempre estive na cozinha, eu sempre inventava uma coisa ou outra, sempre pegava uma receita na internet e fazia. E Deus me fez lembrar disso, me fez lembrar desse dom que Ele tinha colocado nas minhas mãos. E eu quero que você se lembre, indiferente de qual seja a sua situação hoje, eu quero que você se lembre da história de Davi. Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, porém, ele tinha uma confiança em Deus muito grande, né? E Davi lutava com as armas que ele tinha. Ele usava o que ele tinha para lutar, né? Quando o filisteu Golias desafiou todo o exército de Israel, Saul tremeu, todos os soldados tremeram. E Davi não era um menino de guerra, Davi não estava na guerra. Davi tinha apenas ido lá para levar grãos para os seus irmãos a pedido do seu pai. Ele estava servindo aos irmãos. Mas o que me chama a atenção foi a ousadia de Davi. E eu quero ler isso para vocês na palavra, lá em 1 Samuel 17, no verso 32, Davi diz assim para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste Golias. Teu servo irá e lutará contra este filisteu.
Mas Saul respondeu a Davi. Saul era o rei, gente, era a autoridade máxima da época. Não poderás ir, a fim de lutar contra aquele filisteu, pois és apenas um menino, e ele de guerra desde a sua juventude. E disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria. Então eu livrava o cordeiro da sua boca, e levantando-se contra mim, eu o pegava pela queixada e o feria e o matava. Fosse leão ou urso, o teu servo matava. Pois esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desonrou o exército do Deus vivente. E acrescentou Davi: o Senhor Jeová me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele também me livrará das mãos deste filisteu. E Saul respondeu: vai-te, e que o Senhor seja contigo. Então vestiu Saul a Davi com sua armadura e colocou-lhe o seu capacete de bronze sobre a cabeça e o cobriu com a couraça. E cingiu Davi a espada de Saul sobre a armadura. Intentou andar, mas nunca tinha experimentado aquilo. Então disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas no riacho e as colocou na bolsa de pastor que trazia. E com uma funda em sua mão, foi-se e aproximou-se do filisteu. E aproximava-se o filisteu cada vez mais de Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, o desprezou, pois era jovem, ruivo e de belo parecer. E quando o filisteu olhou ao redor de Davi, o desprezou, pois era jovem. Então o filisteu perguntou a Davi: sou eu acaso um cachorro, para vires a mim com paus? E o filisteu insultou Davi por seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então respondeu Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo, pois eu vou contra ti, em nome do Senhor Jeová dos exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, que tu desonrastes. Hoje o Senhor Jeová te entregará na minha mão, e eu te ferirei, te tirarei a cabeça e darei os corpos dos filisteus, as aves dos céus e as bestas da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Essa história me chamou muita atenção porque na minha vida, muitas vezes, as pessoas tentaram me dar armas que eu não sabia lutar com elas. As pessoas me desencorajavam, me diziam: isso não vai dar certo, não faz isso. Talvez isso só incremente a sua renda um pouquinho. E hoje eu vejo que esse avental e essas mãos e aquele dom que Deus me deu lá atrás, de pegar as receitas na internet e preparar a ceia de Natal da família, tem me levado a um lugar mais amplo, a uma visão mais ampla. Hoje eu posso ter uma bacia e uma colher de pau, assim como Davi tinha uma funda e 5 pedras lisas com seu cajado. E eu olho pro meu Golias, o meu Golias é grande, mas eu não vou contra ele só com uma armadura que eu não sei usar. Então eu quero encorajar você a, se você tiver apenas 5 pedras e uma funda, use o que você tem, use o que Deus te deu. Lute, comece a sua batalha, comece com o que Deus deu na sua mão, com o que é possível você usar. Não tenta dar um passo maior do que a tua perna. Você conhece a sua limitação. Você sabe até onde vai a sua limitação, assim como eu sei até onde vai a minha. E coloca tudo na mão de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Foi Deus quem garantiu a vitória para Davi. Uma vez que Davi disse para aquele filisteu que o Senhor o entregaria na mão do povo de Israel, entregaria na mão de Davi, Deus apenas honrou a palavra dele.
Deus apenas honrou, porque a palavra de Deus diz que o que sai da nossa boca é uma oração. Que o que sai da nossa boca são decretos. Então, o que você tem decretado sobre a sua vida? Eu decidi decretar sobre a minha vida o que Davi decretou. Que o Senhor entregaria na minha mão todo o principado, toda a potestade, todo Golias que aparecesse na minha frente. E o Senhor, dia após dia, tem feito isso. Então, se coloque na posição que Deus quer que você se coloque. Use a palavra de Deus ao teu favor da mesma forma que Davi usou. Davi era rei. Davi já havia sido ungido rei. Mas Davi sabia que não era a hora dele reinar, que ele precisava de Saul, que ele precisava que Saul o abençoasse. Quem tem sido a sua autoridade? Você tem honrado a sua autoridade? Autoridades foram feitas para serem honradas. Foram feitas para que você ouça o que elas têm para te dizer. Às vezes o que elas têm para te dizer é o que Saul disse para Davi. Você é muito novo, você não consegue, ele vai te matar. Mas você sabe o Deus que você serve, assim como eu sei o Deus que eu sirvo. Então siga em frente. Use as suas 5 pedras, use a sua funda. Mas vá com a força do Senhor e use a palavra de Deus ao seu favor. Amém? Que os seus sonhos se realizem, que você ouse sonhar, que você ouse mesmo novo fazer o que Davi fez. Colocar a tua vida diante de Deus e deixar Deus ser Deus na sua vida. E deixar Deus entregar, seja qual for o Golias na sua mão. E vamos lá. É assim, é seguindo, é prosseguindo, é indo adiante que você vai conseguir. Um dia após o outro. Depois Davi se tornou um guerreiro, sim. Quando ele foi rei, ele liderou várias batalhas. Ele aprendeu a usar a espada. Mas lá no começo, ele não desprezou o pequeno começo dele. Ele não desprezou o cuidar das ovelhas do seu pai. E ele não desprezou o que ele sabia usar para lutar. Então siga em frente. Se o que você tem é como eu, uma facilidade de cozinhar, uma facilidade de fazer as coisas na cozinha, ou se a sua facilidade é outra, falar em público, ou se a sua facilidade é interpretação, seja lá o que for, o dom que Deus te deu, não despreze o pequeno começo e siga adiante. Amém? Que Deus te abençoe, que esse vídeo te edifique, que você possa me seguir no meu canal e que eu possa ver você avançar como eu tenho conseguido avançar. Amém?